Enquanto isso, a gente vai falar com Zé Maria Trindade, lembrando que a última operação que foi feita na casa, Zé Maria, de Anderson Torres, foi encontrada aquela minuta que deu origem a vários desdobramentos dessas investigações, levou até a prisão depois de Anderson Torres também, e agora essa outra operação que de alguma forma tem conexão com as investigações que se iniciaram naquela época. Já tem alguma repercussão aí em Brasília dessa operação que, como você trouxe a informação agora há pouco para a gente, pode ser que haja uma possibilidade de chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Parlamentares de oposição ao atual governo já se manifestaram, porque recentemente, nessa operação que eu citei agora há pouco, que investiga a suspeita de uma ABIN paralela no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição reagiu em peso, principalmente no Congresso Nacional. E agora, já há algum tipo de reação aí em Brasília? Olha, nenhum dos mais próximos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro me respondeu até agora. Conversei com uma pessoa próxima e diz o seguinte, que todos estão na fase de avaliar o que realmente está incluído nesta operação, quais são as repercussões, né, inclusive dentro da caserna, né, no Exército, Marinha e Aeronáutica, para depois fazer um pronunciamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, sempre ligado, sempre responde. E agora ele não me respondeu até agora sobre a reação e de como vai ser. Mas antes, nas conversas que tínhamos, era essa, de que havia esta expectativa, e não porque tinha informação privilegiada, mas sim porque é uma lógica, há um cerco. E há também uma cobrança no Congresso Nacional de que estes inquéritos que vem se arrastando no Supremo, que eles tenham uma conclusão e pronto, né? Processe quem queira ser processado, porque por enquanto é um inquérito com muitas informações, isso vem se arrastando há mais de um ano, né? Nós já estamos há mais de um ano da posse do presidente Lula, para se ter uma ideia. E esse inquérito é anterior até às eleições, para se ter uma ideia. É uma cobrança de conclusão. E esses dados que estão aí sendo colocados agora mostram o núcleo do governo Jair Bolsonaro. E ali o grupo íntimo do gabinete dele, quem frequentava o gabinete, quem pegava as correspondências e conversava todos os dias com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O general Heleno era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Para falar com o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, não despachava com o então presidente Jair Bolsonaro. Quem despachava era o general Heleno. E, por outro lado, o Braga Neto, que agora foi considerado inelegível, né? Mas, veja bem, ele era candidato à vice-presidência da República. Trata-se de uma acusação, trata-se de um inquérito muito grave. É muito grave. Golpe de Estado, sublevação, conspiração, isto é muito grave. Ou o Supremo tem provas contundentes de que havia mesmo em andamento um golpe e ninguém sabe do apoio militar, não houve o apoio militar, muito pelo contrário, né? A gente vê que não houve esse apoio militar, eu não sei quem estaria patrocinando fisicamente a sustentação de um golpe assim. O certo é que esta delação do coronel Cid, que era ajudante de ordens do presidente, traz muitas informações. 7h54. Repita. 7 horas e 54 minutos. Nós seguimos acompanhando a operação da Polícia Federal, que neste momento está nas ruas em diversos estados do país e poucas vezes chegou tão perto do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesta semana chegou à casa dele, em Angra dos Reis, uma outra operação, a investigação sobre a ABIN paralela, tinha como alvo Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, que estava com ele, vereador pelo Rio de Janeiro, que estava com ele na casa em Angra dos Reis, e uma semana depois atinge praticamente todo o entorno político do mandato do ex-presidente da República, dois dos seus principais assessores, o
ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto, e o general Augusto Heleno, que mais até do que ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que por si só já dava a ele uma posição muito importante dentro do governo, era, desde a pré-campanha de 2018, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, coordenador da campanha, quase foi candidato à vice-presidência, não foi por causa de um problema na filiação partidária, ou seja, alguém absolutamente próximo do presidente da República. Além deles, o assessor especial Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais Felipe Martins, o ex-ajudante de ordens Marcelo Câmara, que também é investigado naquele episódio das joias que vieram da Arábia Saudita, também são alvos da operação da Polícia Federal que acontece neste momento. São 33 mandados diferentes. O general Paulo Sérgio Nogueira também é alvo da operação desta manhã. Ele foi ministro da Defesa, ele era o comandante do Exército. Houve uma troca súbita feita pelo então presidente da República, dos chefes das 3 armas, trocou o chefe da Marinha, trocou o comandante da Aeronáutica e trocou o comandante do Exército também. O general Paulo Sérgio Nogueira foi alçado à condição de ministro da Defesa. Ele era tido como alguém mais temperado dentro das Forças Armadas, alguém com posições mais equilibradas, mais distantes da política, mas no momento em que ele chega ao Ministério da Defesa, ele adere às teses do presidente da República de violabilidade das urnas eletrônicas, de endereçamento de voto para adversário do Bolsonaro, porque vamos nos lembrar, o candidato Bolsonaro tinha a tese de fraude nas urnas eletrônicas desde 2018, quando ele ganhou a eleição contra Fernando Haddad. Vocês certamente hão de se lembrar que naquele domingo do segundo turno, Bolsonaro, Haddad, quando Bolsonaro foi eleito presidente da República, houve uma disseminação enorme de vídeos depois comprovadamente falsos, em que as pessoas supostamente iam às urnas para votar 17, que era o número do presidente naquela época, e o voto ia para o 13. Havia uma edição ali muito mal feita, aliás, mas aquilo foi disseminado naquele domingo, ganhou corpo nas redes sociais e o próprio presidente depois, ao longo do mandato, repetia que era para ele ter vencido aquela eleição no primeiro turno. Na realidade, ele dizia, inclusive, que a eleição de 2014 tinha sido fraudada, que o Aécio Neves tinha vencido a Dilma, sem prova. Depois dizia que em 2018 ele deveria ter vencido a eleição no primeiro turno e não no segundo, também sem prova. Este é um caminho trilhado pela investigação, ou seja, de que esse processo de descredibilização da urna eletrônica tinha um objetivo, não era só palavra ao vento, desconfiança. Tinha um objetivo que era, por exemplo, aquele que tentaram alcançar no dia 8 de janeiro. Agora, 7h58. Repita. 7h58. Vamos voltar lá para Brasília para conversar mais um pouquinho com o Zé Maria Trindade. Zé Maria, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi alguém que, de certa forma, aderiu a essa tese do presidente Jair Bolsonaro de que havia um problema na urna eletrônica, embora nunca tenham apresentado uma prova para dar sustentação para isso, né? Na verdade, não foi tanto assim. Ele foi até criticado por esse grupo aí, exatamente por não aderir de uma maneira mais objetiva, forte, a esta tese. Eu conversei com o general, ainda ministro da Defesa, pouco antes da transmissão, e ele dizia do afastamento dele desse grupo, que ele tinha dificuldades, inclusive, ele me disse, que tinha dificuldades, inclusive, para saber o que estava acontecendo no Palácio. E ele me dizia, eu sou o ministro da Defesa e não sei o que o presidente vai falar daqui a pouco em um pronunciamento nacional. Aí, daí a pouco, ele recebe um comunicado de um coronel de lá do Palácio, de que, na verdade, não seria um pronunciamento, mas sim uma live. E ele, ministro da Defesa, não sabia. Então, o general Paulo Sérgio, como ministro da Defesa, ficou meio distante desse núcleo que está sendo investigado agora. Olha, Rafael, eu acabo de receber aqui uma mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz exatamente: eu estou tomando conhecimento dos fatos. Ele diz que não quer dizer que não sabe exatamente, o texto estou tomando conhecimento dos fatos. Eu questionei exatamente sobre o que ele achava e o que ele estava analisando sobre esta operação. Então, o então ministro da Defesa, ele não era exatamente desse núcleo aí, que era chefiado por um grupo ali fechado no Palácio do Planalto, e todos eles dizem que essa história de ABIN paralela não existe. Nunca houve ABIN paralela.
Até porque, segundo me falam integrantes desse grupo, a ABIN sempre se portou ali dentro da Constituição e dava todas as informações ao general Heleno. E nós seguimos falando sobre a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira, que investiga golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Investigações que miram algumas movimentações para descredibilizar as urnas eletrônicas antes mesmo das eleições de 2022, que deram vitória para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que estão sendo cumpridos, nesse momento, 33 mandados de busca e apreensão. São 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão. Entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro, que estão, nesse primeiro momento, no alvo dessas investigações, podemos citar os ex-ministros Anderson Torres, também o ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, também Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa nessas últimas eleições com o ex-presidente e então candidato Jair Bolsonaro, e outros aliados também do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente segue lá em Brasília para falar com o Zé Maria Trindade, que também está acionando as fontes para ver como essa operação está repercutindo. Por enquanto, o Zé falou agora há pouco que das fontes que ele já conseguiu acionar, pouco se sabe, as fontes pouco sabem a respeito dessa operação, né, Zé? Até mesmo para que possam se manifestar. Queria te ouvir mais a respeito disso. Agora, qual vai ser a implicação política de mais uma operação? Citamos agora há pouco a recente operação também da Polícia Federal, mirando a suposta existência de uma ABIN paralela no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, 2 operações mirando aliados de Jair Bolsonaro e que podem chegar também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual o impacto disso agora esperado para esses próximos dias? Pois é uma operação que nos induz a pensar que foi previamente preparada, conversando com os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutico, que envolve militares da reserva, mas os militares da reserva também fazem parte da corporação, e generais. É um fato inédito. Então, me induz a pensar que houve uma preparação, houve consultas e que finalmente essa operação foi deflagrada. É uma acusação grave, como disse, e algumas notícias de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria alvo da operação. Mas ele passou uma mensagem, agora há pouco, do telefone dele, dizendo que está tomando conhecimento dos fatos. Se ele tivesse sido alvo desta operação, ou de busca e apreensão, ou mesmo de prisão, ele não estaria usando o telefone celular. Portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo que eu entendo aqui, não é alvo, pelo menos por enquanto, desta operação, se ele está usando o telefone celular. Então, assim, são pessoas ligadas ao ex-presidente, pessoas muito próximas no Palácio. Nós, em virtude da função, né, do ofício aqui, frequentamos o Palácio de todos os presidentes. Troca o presidente, nós continuamos no nosso ofício, nosso trabalho. E cada presidente que chega no Palácio do Planalto monta exatamente esse grupo, que é o grupo de confiança, para proteger o presidente, para dar informações ao presidente e para fazer ali as ligações. E é exatamente esse grupo na área internacional, que é o Felipe Martins, na área de informações de inteligência, o general Heleno, né, que são pessoas chaves. E no dia a dia ali do presidente, era quem arrumava a mesa do presidente, quem dava as ordens ali de entrada ou não no gabinete, né, e todos muito próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu digo que era uma operação esperada, sim. Todos falavam dessa operação, que seria a operação final, né? Não porque tinham informações privilegiadas, mas é um entendimento de que esse era o objetivo. O cerco vem sendo fechado há muito tempo. Essa história da ABIN paralela arrepia o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque ali se sabe que se houve a formação de uma ABIN paralela, significaria um governo paralelo. E todos dizem que não havia esta ABIN paralela, mas uma ABIN a serviço do presidente em exercício do mandato, né?
Então, esta é a situação. É uma investigação que deve ter sido muito bem planejada, porque são alvos considerados sensíveis, é o termo que se usa na Polícia Federal para operações assim. O general Braga Neto é um general respeitado, é da reserva, mas respeitado, muito consultado, né? E frequenta, inclusive, os meios militares. Ele saiu da ativa há pouco tempo, né? Então ainda mantém relação com os generais da ativa e, portanto, é uma operação que mexe mesmo na vida do país. Mas houve, sim, uma preparação para esta operação. Bom, nós seguimos acompanhando, claro, vamos voltar com mais informações. A operação tem como alvo generais de 4 estrelas, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, como lembrou o Zé Maria, o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa em determinada ocasião, pelo fato de ter encampado a dúvida do presidente da República, não sustentada em fatos, sobre a inviolabilidade da urna eletrônica, sugeriu a ampliação do teste de integridade das urnas eletrônicas no dia das eleições. Ele encampou uma ideia do presidente da República e sugeriu uma votação paralela, com cédulas de papel. A ideia do ministro da Defesa na época foi apresentada durante uma audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. Proposta que seguia a linha do discurso do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que punha em dúvida a segurança do processo eleitoral sem apresentar provas de falha ou fraude nas urnas. Além de sugerir votação com cédula em papel, o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, queria a instalação de uma segunda urna em sessões previamente escolhidas pela Justiça Eleitoral em acordo com as Forças Armadas. Essa testagem, segundo o general, poderia ajudar a dar mais confiabilidade às eleições. Para ele, a eleição carecia de confiabilidade, poderia ser mais confiável do que era. A Polícia Federal já tinha feito investigações sobre a segurança das urnas e não tinha detectado nenhuma fraude. Tem um outro momento também em que aparece o ministro da Defesa nessas investigações, o hacker, se lembra do chamado hacker de Araraquara, que teria sido levado ao Palácio do Planalto para tentar mostrar que as urnas eram violáveis? Ele disse, esse depoimento, claro, carece de credibilidade por razões óbvias, mas ele disse que teria sido levado ao Ministério da Defesa para, a partir de uma investigação qualquer feita por ele, uma tentativa de fraudar o sistema, comprovar ali que o sistema era violável e não inviolável, como garantia a Justiça Eleitoral. Ele disse: eu fui levado até o Ministério da Defesa pela porta dos fundos, em determinado momento, num depoimento que prestou também no Congresso Nacional, o hacker de Araraquara, Marcelo Delgatti. A gente segue acompanhando, claro, e a qualquer instante vamos voltar com mais informações.